Nesse momento você deve estar odiando duas pessoas na sua vida. George R. R. Martin por matar todo mundo que você ama e Joffrey só porque ele é um pau no cu. A terceira temporada de Game of Thrones acabou e a gente vai falar dela no programa de hoje. A terceira temporada de Game of Thrones começou logo depois da Batalha de Black River e também da invasão dos White Walkers a Westeros. Pois é, a gente tem que lembrar quem é quem ficou nu, quem não ficou. Irmãos, irmãs, Pois tudo é. mais. E vamos começar falando que Jon Snow, o bastardo do Winterfell, ele fica do outro lado da muralha, conhece os selvagens, Ygritte, que eu acho que é uma ótima personagem, E o visual é irado também, né? Da galera do bicho. E eu acho que foi um dos plots mais legais dessa temporada. E, pô, muita gente sempre reclama que Jon Snow não faz nada, né? Além de não saber nada, ele não faz nada. Na segunda temporada, ele não teve tantas coisas assim que foram realmente interessantes. Só que agora, o arco dele, eu achei um dos mais legais. E eu acho que foi o lugar que saiu as frases que todo mundo vai repetir em relação a Game of Thrones até a quarta temporada. Dentre os Starks, eu acho que foi o plot mais legal, mais interessante até mesmo do que a guerra de Robb, né? E sem contar a parte do Night Watch, que ele teve a rixa entre eles, o líder deles foi morto. Isso já reformula tudo, né? E com o final da temporada, quando o Jon Snow volta, você agora que ele vai descobrir que todo aquele grupo agora tá meio cambaleando. É. E daí você tem o Sam, que deu um rolé aí, depois a muralha, e daí a gente descobriu como se matar um caminhante branco. As facas, as adagas que ele encontrou, que são feitas com ferro do fogo do dragão, ou assim, servem pra isso, é a única coisa, porque simplesmente o White Walker destrói a espada dele com um toque. Mas é meio simples, né? Matar só, encostar. A Kryptonita, tipo, Kryptonita dos zumbis de Game of Thrones é essa. Se fosse um RPG, aquele bot tinha upado 15 levels. Só de Era tipo isso, tipo, matar matou, pum! Tipo, ele matou um boss sozinho. E chegando aí, na Filha da Tormenta, Daenerys Targaryen, que pra mim foi a parte mais chata da temporada. novelinha. O que aconteceu? Se na primeira temporada ela pegou o Conan falsificado, aí agora ela conheceu a She-Ra. E tipo, tudo dá certo pra ela. Ela Carisma, se fosse um jogo de RPG, o carisma seria o mais alto. Eu sei que ela é bonita. Eu sei que ela mostrou a Khal Drogo quem manda, mas né? ela só chega, oi, tudo bem? E aí, quem entra pro meu exército? Só teve um cara que disse, não, sei lá, duas pessoas disseram não, aí um virou churrasco, que foi a parte mais legal da história dela. E pronto. E o final, olha, alguém deve ter chegado pra galera da HBO e disse assim, quem vai ser rainha é Daenerys. Porque toda temporada tem que acabar com a cena dela. Eu jurava que essa temporada não ia acabar com nada dela, mas acabou com a cena mais Lady Gaga de Game of Thrones. Eu acho que essa temporada deu pra amenizar o ódio dos Lannisters. Todo mundo continua odiando Joffrey. Eu continuo odiando ele. Só fez aumentar. Ódio de Joffrey só faz aumentar. Eu só vou parar de odiar ele quando ele morrer. Ele vai ter que morrer. Ele é muito estúpido. Mas o Jaime Lannister, ele sofreu, ele teve a sua redenção. Já é um personagem que eu acredito que vai se comportar diferente a partir de agora. Ele foi sequestrado, né? E uma das coisas mais legais foi o relacionamento dele com Brienne. Essa trama foi as melhores coisas, né, realmente, dessa temporada. Com certeza. Não, os Lannisters, em geral, eu acho que tipo, essa temporada foi a temporada deles, digamos assim. Eles tiveram destaque, assim como os Starks tiveram muito nas duas primeiras. Os Lannisters também estavam lá como importantes, mas agora você conheceu mais. Primeiro que você conheceu o Patriarca, que ele aparece no final da segunda, que é o Tywin Lannister.
que ele mostra porque ele é o chefe. Ótimo ator, né? Ele passa uma imponência em cena, ele não precisa mesmo, falar nada. mesmo sendo rei, todo mundo sabe que quem manda é um bicho. Exatamente, ele manda, ele bota o Joffrey no lugar. O Tyrion se casa com a Sansa, não é o Joffrey que acaba se casando, é o Tyrion. E o próximo passo é o casamento da Cersei com o Loras e do Joffrey com a irmã dele. Então isso aí vai ficar pra quarta temporada, mas foi uma temporada assim pros Lannisters de amadurecimento, né? Tipo, foi mostrando aqueles personagens crescendo na trama e tal. E eu acho que mostrando partes diferentes de cada um. Why didn't you tell Lord Stark? Stark? You think the Honorable Ned Stark wanted to hear my side? He judged me guilty the moment he set eyes on me. By what right does the wolf judge the lion? By what right? E os Starks continuam separados nessa temporada, né? Pra variar. A Arya continua aí desbravando o Westeros da pior forma possível. Mas, na minha opinião, é a parte mais divertida da história. Com certeza, ela encontra os caras da Irmandade Sem Estandartes, que são os mercenários. E os caras são personagens muito fodas. Eles colocam um pouco mais na trama aquela questão da magia. Muito, Em Game of Thrones, que ela existe. Às vezes você fica se perguntando, ela existe, ela não existe? E agora ela existe. E é mostrada muito bem, porque não é comum você reviver uma pessoa. Eu morri. Eu morri, eu voltei. Phoenix Down nele. Já fiz isso 8 vezes, tipo, cara. Sabe? E assim, é muito foda a história dela, porque além de mostrar isso, de mais Westeros, ela se ramifica como tudo em Game of Thrones. Você tem dela, já tem a parte do Gendry, que é sequestrado pelo Stannis Baratheon, que é o outro nicho, outra parte que dá foco em magia, que é por causa da Melisandre, que é a bruxa dele. E ele vai ser usado, ela quer fazer um feitiço pra transformar o Stannis em rei, e pra isso precisa matar o Gendry, que é o bastardo. Tem sangue de rei. Tem sangue de rei. E a Arya continua nessa, e quando você pensa que ela vai se reencontrar com a família, né, o Clegane encontra ela e leva ela pra... Mas essa relação eu acho irada. Eu acho que vai ser mais ou menos como aconteceu com Brienne e Jaime. Então eu acho que vai ser a próxima dupla de Game of Thrones. Sabe? Tipo, no final eles vão ficar amigos, vai rolar uma parceria, sabe? Tipo, um tira e meio, assim. E daí, quando você finalmente pensa que ela vai se encontrar com a família, ela chega no casamento vermelho. Don't kill him! Dead rats don't squeak. You're so dangerous, aren't you? Saying scary things to little girls. Killing little boys and old people. A real hard man you are. More than anyone you know. You're wrong. I know a killer. A real killer. That's so. You'd be like a kitten to him. He'd kill you with his little finger. O Robb faz uma coisa que você que assiste Game of Thrones aprenda. Nunca vá no casamento da sua ex. Sua ex, né? E outra coisa, a galera ficou muito chocada nas redes sociais. Não, mas eu acompanhei. Mas depois que matou o Ned Stark, na minha opinião, eu não... Não, eu vou dizer, eu já sabia que aquilo ia acontecer. Não, Mas a cena, como foi feita, me deixou tenso, sabe? Tipo, o cara vir com um punhal e apunhalar a barriga da mulher dele, porque sabe que ela tá grávida do herdeiro, sabe? Foi. A HBO sabe como fazer uma cena ficar foda, né? Não é TV, é HBO. É tipo... E assim, eu sabia que aquilo ia acontecer, mas aquilo me deixou nervoso, cara. I'll find another. Mother. The Lannisters send their regards.
E esse parece que não foi o ano bom dos season finales de terceira temporada. Não, tipo, tudo que teve 3 esse ano foi meio controverso. Homem de Ferro, Se Beber Não Case, The Walking Dead. Walking Dead. Eu não esperava que o season finale de Game of Thrones fosse tão chato. Essa é a palavra, chato. Ele foi chato. O 9º episódio foi muito mais legal. Muito. Tipo, o 10º pareceu... Ah, vou fazer mais um só pra Pra completar, preencher. né? A gente prometeu completar a 10. vela. Ele serviu pra dizer quem? Quem é o carcereiro de Theon? E foi outro personagem que me deu pena. Eu tive raiva dele. E agora não. Ele teve o pinto cortado por um dos Boltons. O filho, o bastardo, o Snow deles. E serviu pra isso porque não aconteceu mais nada. Então, eu vou dar um 3,5. 3,5, né? Que é tipo assim... Porque o último episódio... Eu acho, além do último episódio ter sido Acabando chato, no 9, eu dou 4, mas... eles me deram aquilo. E outra, são 10 episódios, né? tem que... Tiveram episódios que eu senti que a história não andou. E eu fico nessa coisa de que, tipo, uma temporada ela prepara o personagem pra ter uma história. E a partir do momento que eles só estão lá interagindo, você tem que Tem que ter eventos. né? E eu acho que pra Game of Thrones principalmente, porque o livro é em primeira pessoa. Então a temporada, eles têm que adaptar muito isso da linguagem. E daí, se trabalhassem em eventos, eu acho que ficaria melhor. Então fica aí um número quebrado. O último episódio não deu tesão pra você voltar pra quarta, mas você vai voltar, eu vou voltar, você vai voltar. As pessoas que estão atrás da câmera vão voltar, você em casa vai voltar. E, bem, próxima semana a gente também vai voltar. E se você... There was a pair